Líderes com visão de futuro são essenciais para que a igreja permaneça relevante, impactante e capaz de transformar vidas. Além disso, eles enfrentam desafios sem perder a essência do Evangelho. Hoje, o Comunhão Entrevista conversa com o pastor Marcos Madaleno, mestre em teologia, mentor de líderes e autor do livro Lidere para o Futuro, lançado pela editora Vida. Ele afirma que essa liderança envolve ouvir a Deus, influenciar pessoas e construir para o amanhã, seguindo o exemplo de Jesus. Confira a partir de agora. Pastor Marcos Madaleno, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui, poder bater esse papo com você. Muito empolgado aí com os insights e aquilo que a gente vai poder interagir aqui e construir a respeito do tema. Ok. Pastor, o que motivou o senhor a escrever esse livro, né, o Lidere para o Futuro, e qual a mensagem principal que o senhor gostaria que os leitores levassem dessa obra? Olha só, eu ouço muitas pessoas falando que estão lidando com tempos difíceis. Eu não acredito que Deus nos fez para lidar com tempos difíceis, mas para liderar os tempos e construir um amanhã melhor. O objetivo é mostrar que Deus não está preocupado, Deus não está sem saber o que fazer no tempo em que a gente vive. Ele nos colocou geograficamente, temporalmente, nesse tempo para fazer a diferença com Ele. E no livro, então, a ideia é a gente ter a mentalidade, construir uma mentalidade como a de Samuel, que traz Davi para a mesa, que vai significar 150 anos de inovação para a história de Israel, e não ter a mentalidade de Jessé, que é aquele que tira Davi na mesa naquele momento que Deus estava gerando um futuro para a nação. E depois de trabalhar a mentalidade, a ideia que eu vou trazer é sobre a liderança de Josué. Josué teve uma visão de Deus em direção ao futuro. Ele então coloca a arca diante do jeito que Deus fala. Ele recebe também essa visão de Moisés. E enquanto ele caminha para o futuro, Deus fala para ele: cuidado por onde você anda, porque você nunca andou por lá. E ele então anda nessa nova terra sem tropeçar nela. Tem muitos líderes que têm uma visão de futuro, mas tem uma visão do céu e tropeça na terra. Então nós temos que aprender coisas novas, a gente tem que se atualizar para esse lugar para onde Deus está nos levando. Porque por mais que Deus tenha feito muitas coisas ao longo da nossa história, nós vemos, por exemplo, quando Josué entra na nova terra, o maná cessa. Aquilo que serviu para ontem não era suficiente uma nova terra. Ele tinha que ter novas práticas para um novo tempo. E eu termino o livro falando sobre a liderança de Jesus, como ele formou líderes para um tempo além daquele que eles estavam vivendo. Pastor, e no livro o senhor fala sobre visão de futuro. Qual é essa visão, né, o que inclui aí a formação prática de sucessores e como desenvolvê-la sem perder o foco no presente? Olha só, para mim a Bíblia não é um livro que fala, por exemplo, a Bíblia não termina com a nostalgia, com saudade, a Bíblia termina com expectativa. Então Deus está fazendo algo novo, Deus está nos movendo para adiante. E o que que é futurismo, né? Futurismo é você olhar os movimentos históricos, é você perceber aquilo que está acontecendo agora, é você ler as novas gerações, é você ser atualizado com relação às ferramentas do seu tempo para construir um amanhã melhor. Então a ideia é justamente, diante do presente, aprendendo com os movimentos históricos, construindo um amanhã diferente, construindo um amanhã melhor. E como que o senhor definiria a liderança cristã em tempos de mudanças rápidas e constantes? Liderança cristã, ela precisa ser uma liderança visionária, ela precisa ser uma liderança que aprende a ouvir a Deus, aprende a discernir os tempos, que ama as pessoas como Jesus nos instruiu a fazer isso e por isso, então, se atualiza. Eu costumo dizer que nós não precisamos atualizar o evangelho, nós não precisamos de um outro evangelho, a Bíblia já está pronta, a mensagem já está pronta. O líder de hoje, o líder de visão de futuro, a liderança cristã, tem que se atualizar por causa do tempo em que ele está vivendo.
Às vezes eu ouço, por exemplo, pessoas falando que apenas o conteúdo importa. Agora, você consegue imaginar um perfume caro numa garrafa de PET? Isso não faz sentido. Por quê? Porque você está desvalorizando o conteúdo que está ali dentro por causa da embalagem que você está usando. Então, a atualização é você entender que a essência é tão importante que ela não pode ser desprezada, ela não pode ser tratada de qualquer forma. Até uma garrafa de água, quando você a pega, ela tem ali uma data de validade. Por quê? Não é porque a água vence, é porque a embalagem vence. Então, a liderança cristã precisa valorizar tanto a essência, que é o fundamento da palavra, fundamento do evangelho, que ele trata, então, ela trata o tempo em que vive, as pessoas a qual a gente quer alcançar de uma forma diferenciada. A Bíblia fala que Deus deu seu filho ao mundo, ou seja, ele deu o melhor que ele tinha. E quando nós pegamos a essência do evangelho, pegamos a palavra que é eterna e entrega qualquer coisa para as pessoas de qualquer jeito, do jeito que a gente sempre fez, com aquela preguiça de atualização, nós estamos, na verdade, entregando o nosso pior diante da melhor mensagem que a gente precisa entregar. Então, essa é uma postura de um líder do futuro. Ele precisa se atualizar por causa do chamado, da grandeza desse chamado e da mensagem que ele carrega. Perfeito. E pastor, na sua visão, quais são os principais desafios, que líderes cristãos enfrentam hoje e que impactarão o futuro, e como superá-los? Olha, tem um acontecimento emblemático, a Ponte Choluteca ali em Honduras. Essa ponte, quando você olha a imagem dela, parece que ela foi construída no lugar errado, porque ela está ao lado de um rio. Então a ponte termina onde o rio começa. Então ela não consegue fazer o objetivo para o qual ela foi feita, que é atravessar as pessoas sobre o rio. E será que foi feito por um engenheiro EAD? Será que foi alguém sem capacidade que fez um projeto errado? Na verdade, ela foi construída em 1996 com o melhor da engenharia, com os melhores equipamentos, com as melhores técnicas. Porém, veio o furacão em 1998. A ponte ficou intacta, ela resistiu ao furacão, mas o rio mudou de lugar. E o grande desafio da liderança é não manter estruturas envelhecidas. O Craig Groeschel fala assim: se o que a sua igreja está fazendo hoje está durando, está transformando vidas, aproveite, porque o que está funcionando hoje não vai durar muito tempo. William Pollard fala assim que a arrogância do sucesso é achar que aquilo que está funcionando hoje será suficiente para amanhã. Então, eu acho que um grande desafio da liderança, por exemplo, é quando a gente vê uma nova geração surgindo, ela nos desafia, ela provoca uma tensão, ela provoca reflexões importantes, ela cria ali conversas que são necessárias e muita gente foge dessa conversa. Só que essa tensão ela é importante para construir futuro. Quando você vê os grandes avivamentos, a grande maior parte da conversão foi da nova geração. E quando você vê pós-cristianismo, o que acontece é que uma igreja perdeu uma nova geração. Então, o grande desafio da liderança é formar pessoas para um novo tempo. É você estar no presente fazendo o melhor, mas não fazendo o melhor para uma fraternidade que vai envelhecer ali e aquilo só serviu para eles. É você questionar, abrir mão disso em prol de um novo tempo, para que Salmo 90:16 se cumpra, que é que os feitos de Deus numa geração seja o esplendor de Deus numa nova geração. Deus não nos fez para edificar projetos, para edificar ministérios, para nos envolvermos em algo que amanhã vai ser um museu da fé. Amanhã é algo que não vai servir para o que Deus deseja fazer no futuro. Tá certo, pastor. E na sua visão, existe uma carência atualmente, de líderes com visão de futuro e por quê? Olha só, quando a gente analisa, né, você perguntou sobre as nossas carências atualmente, né, esse líder com visão. E quando a gente olha a igreja, o modelo de liderança da igreja, ele se tornou um modelo mais parecido com o marketing digital do que com o modelo de liderança de Jesus. Por quê? Você vê a atenção sendo multiplicada para
uma pessoa para um grande líder, e esse líder carrega a responsabilidade de saciar ali, de alimentar uma multidão. E essa multidão se tornou o quê? Uma multidão de consumidores. E esse modelo de liderança gerou o quê? Comunidades superficiais e líderes esgotados. Então, para mim, há sim uma grande carência de visão de futuro, porque esse modelo é um modelo que se iludiu com as multidões. E Jesus ele não tem problema com atrair multidões. Na verdade, o ministério de Jesus atraiu as multidões, mas a grande diferença é que ele nunca se iludiu com elas. Prova disso, o que Jesus faz? Jesus escolhe sucessores antes da missão. Jesus escolhe as pessoas que dão continuidade ao que ele estava fazendo. Ele decide formar pessoas no começo e não quando ele está terminando, não quando ele está ali indo para a cruz nos últimos meses. Não, ele já Uhum. escolhe desde o começo. E 2/3 do tempo de Jesus foi focado em formar pessoas para amanhã. E isso é um modelo de liderança que tem de fato essa visão de continuidade, não apenas de ter um sucesso hoje, mas ter algo que garanta que amanhã nós estaremos indo para um bom lugar. E o senhor acredita que líderes, eles nascem com certas características ou é possível desenvolvê-las ao longo da vida? Eu acredito que tem pessoas que têm sim um dom de liderança natural, um dom de liderança, um talentos que levam elas para uma liderança de uma forma mais fácil e um talento natural, um talento natural, um dom sobrenatural, né? Ou um talento natural. Porém, eu acredito que é possível desenvolver o dom da liderança, porque todo mundo tem que liderar a si mesmo, liderar o seu tempo. Quando você vai construir uma família, você precisa liderar, e todo mundo pode influenciar pessoas, mesmo que você não tenha essa habilidade inerente a você, como um talento natural, ou que você não tenha aquela habilidade, aquele dom de comunicação. Todos nós podemos formar alguém, todos nós podemos influenciar alguém, todos nós podemos liderar melhor a nossa própria vida e influenciar pessoas. E esse é um chamado do Evangelho. Quando Jesus fala, prega o Evangelho a todas as pessoas, esse já é um chamado para influenciar. E Jesus não perguntou qual era a personalidade de cada um. Jesus não perguntou, não falou, olha, esses aqui vão influenciar pessoas e esses outros não. Vocês vão ficar numa parte do trabalho que vocês não precisam influenciar ninguém. Não, ele falou para todos fazerem. Então isso eu assumo que todos podem desenvolver esse chamado. Que não é somente uma habilidade. Tá certo. E com relação à fé, que papel a fé desempenha nas decisões estratégicas de um líder? Olha, eu vejo, por exemplo, na história de Samuel, o que fez de Samuel um líder extraordinário foi a sua capacidade de ouvir a Deus. Então, a sua fé, a sua conexão com Deus fez com que ele fizesse a diferença no seu tempo. Então, isso é essencial. E é interessante que ele aprendeu a ouvir a Deus com Eli. E Eli sabia ouvir a Deus, porque ele ensina Samuel, fala: quando Deus te chamar, então da próxima vez você fala: Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E pode falar que eu estou ouvindo. Então, ele sabia o caminho da presença, ele sabia o caminho para ouvir a Deus, porém ele não valorizava mais a, a, a conexão com Deus. E aí, então, Deus levanta alguém que valorizava esse lugar. E é interessante também que ele não somente ouve a Deus, mas ele tinha um coração para servir. E eu creio que Deus vai levantar pessoas, vai falar com alguém que está disposto a ouvir e que está disposto a obedecer. Então, Samuel, o servir era algo extremamente natural na vida dele. Era isso que ele fazia o tempo todo no templo. E por isso Deus fala com ele, que era aquela pessoa que estava disposta realmente a se levantar e fazer o que ele estava falando. E a genialidade das ideias de Samuel, ele é alguém que se é levantado para ser um grande juiz em Israel. Ele unge Saul, depois ele percebe que o reino não vai bem, ele unge Davi, que é aquele que Deus usa para marcar a história de Israel de uma forma muito única. E a genialidade de Samuel estava em ouvir a Deus e obedecer. E eu tenho comigo também, Rodrigo, que a falta de novidade na terra é falta de intimidade com o céu. Então a fé, quanto mais você ouve a Deus, mais como líder, você verá coisas extraordinárias
acontecendo ao seu redor. Assim como Deus falou com Josué: santifique-se, porque amanhã Deus fará maravilhas entre vocês. Então, santificar é se separar, se consagrar para Deus. E quando Deus vai fazer algo único, ele chama pessoas que estão dedicadas a Ele, que podem ser usadas por Ele. E se você quer, por exemplo, apenas fazer algo eficiente, assertivo, ter sucesso nos seus projetos, você vai pegar ferramentas de liderança, ferramentas de administração, ferramentas de engajamento de marketing digital. Agora, se você quer fazer algo extraordinário, você precisa ouvir a Deus, você precisa ter essa caminhada de fé. Uhum. E quais hábitos ou práticas, né, o senhor considera, essenciais para formar líderes preparados para o futuro? Essa é uma excelente pergunta, porque a leitura do tempo tem que gerar esse planejamento, essa construção para que eu tenha as habilidades que vão fazer a diferença. E quando nós olhamos para o nosso tempo, nós percebemos, por exemplo, que o conhecimento, a informação, não é mais tão importante, não é tão mais desejado, seja no mercado, seja no ambiente onde, por exemplo, na influência natural de um líder numa organização, isso não é algo tão mais celebrado. Por quê? Porque a informação ela é abundante, ela é disponível em todos os ambientes, as próprias organizações formam as pessoas que vão se tornar relevantes ali. Agora, você tem inteligência emocional, você sabe trabalhar em equipe, você ter pensamento crítico, não ser alguém que tem pensamento superficial, que ficou superficial pelas redes sociais, pela tecnologia, pelas facilidades do nosso tempo, você mantém esse pensamento profundo, pensamento crítico, isso faz com que você seja diferenciado. Ah, Outra coisa, a criatividade. A criatividade é como você resolve problemas com aquilo que você tem nas suas mãos, com aquilo que você tem no ambiente que você está, com as informações que você carrega. Isso faz de você alguém que vai se destacar para o futuro. A inteligência emocional, eu acho que eu citei ela aqui também. A inteligência emocional também é uma habilidade extremamente relevante para um líder, né? Além do básico, você tem que ter, sim, uma boa formação. Eu falei assim que ela não é tão mais celebrada porque ela é mais comum hoje, tá? Nós temos uma geração que é o seguinte, aí eu vou explicar por que que a inteligência emocional é tão desejada e celebrada. Que nós temos a geração mais bem formada. Eles são gigantes na formação e são anões emocionais. Tem uma pesquisa da Michael Page que fala que 92% das pessoas que conseguem um emprego por causa de um currículo perde por causa do comportamento. E hoje nós vemos isso, pessoas que não têm estabilidade emocional nenhuma para ter um trabalho em equipe, para receber um feedback, para ter uma jornada duradoura e consistente dentro de um ambiente. E seja você atuando como alguém que colabora naquele ambiente dentro de uma equipe ou como um líder, se você é consistente, se você tem inteligência emocional, se você tem pensamentos profundos, analíticos, se você é criativo, isso vai ser algo que vai se destacar e você é um construtor diferenciado de futuro. Pastor, o senhor pode compartilhar uma experiência pessoal de liderança que exemplifique os princípios que o senhor apresenta nesse livro? Claro, eu liderei jovens por 22 anos na igreja da cidade. Ao todo na igreja da cidade eu liderei o Eleve por 18 anos e ao todo na minha vida foram 22 anos, né. E eu comecei a liderar, por exemplo, a geração X, que é uma geração extremamente competitiva, a geração que fazia as gincanas na igreja, é a geração que valorizava muito os títulos e posições. Então você queria manter uma pessoa na igreja, você fala que ele era obreiro, ordena ele a pastor. Aí muitas igrejas ordenavam, né, 100 pastores, tinha 500 pessoas, tinha 100 pastores, porque era uma forma, se você desse um cargo, era algo extremamente de valor para a pessoa. E aí então, eu começo com 19, 18, 19 anos, passa-se 5, 6 anos, eu já tenho uma geração que surge no cenário, que é a geração dos millennials e a geração Y, que era, na verdade, a minha geração que estava já tomando conta do ambiente. E isso fez com que eu me reinventasse completamente. E o tempo todo era algo que, assim, aquilo que eu fazia tinha que ser repensado. Eu acredito que esse ambiente de juventude se tornou uma escola constante de atualização para mim.
porque rapidamente tudo mudava, rapidamente a linguagem mudava, e aí daqui a pouco eu estava liderando a geração milênio, que é a geração extremamente otimista, que enquanto o pai estava se matando para aprender o pacote Office, para não perder o emprego, eles estavam jogando de madrugada, teclando em sala de bate-papo e vivendo ali esse novo tempo. E vem a geração Z, que é uma geração extremamente ansiosa, é uma geração que tem as suas vulnerabilidades emocionais. Se uma geração dos milênios exibia o tênis novo para os amigos, a geração Z aprendeu a exibir o cartão da psicóloga para os amigos, né? E aí, então, esse ambiente de saúde emocional extremamente fragilizada, ao mesmo tempo de uma geração muito bem, que é muito bem informada, que sabe de tudo o tempo todo e tal, é, e que tem assim um grande potencial, mas tem muitos grandes desafios. Mais uma vez, eu estava ali me reinventando. Me lembro um dia de pregar para adolescentes e eu estava ali, né, usando, estava falando sobre o que era ilusão, o que era verdadeiro, o que era real, o que era essencial. Usei a ilustração do filme Matrix. Enquanto eu estou pregando aquela mensagem, eu percebo que a galera não está se conectando muito bem. E aí tem um momento que eu pergunto quem assistiu o filme, e alguns líderes lá atrás e alguns pais levantam a mão dizendo que tinha assistido. Ou seja, eu estava fazendo uma contextualização, e eu acho, como o Tim Keller disse, né, não existe ausência de contextualização. Existe contextualização boa, apropriada, e uma contextualização que não faz sentido. E ali, então, eu percebi que o que eu estava falando não fazia nenhum sentido. E ali, então, veio mais uma vez, você tem que se reinventar de novo. Então, a minha jornada foi uma jornada por trabalhar todo esse tempo com juventude, e muitos líderes que trabalharam com juventude não ficaram todo esse tempo, na verdade, foi um start, uma resposta de chamado, eh, e depois eles foram liderar outras áreas, talvez, nem lideraram outra coisa na igreja, foi só um chamado ali para a juventude, outros viraram pastores. Para mim, na verdade, foi uma escola constante de atualização. Eu me lembro, Rodrigo, de um dia que a gente estava fazendo um acampamento de adolescentes do jeito que a gente sempre fez, sabe? Assim, tinha um nome novo, tinha músicas novas, tinha cenários novos, tinha um uso de tecnologia de acordo com o tempo já atualizado, mas tinha algumas coisas que perduraram por muito tempo. E aquele acampamento que há 15 anos atrás tinha sido um baita de um sucesso, de repente se tornou um acampamento que deu muitos problemas para nós, problemas com os pais, ameaça de processo, porque o tempo é outro. E aí então a gente reconstruiu o ministério. E aí nasce uma coisa, né, que eu falo no Lidere para o Futuro, que é o 900 metros, que é aquele espaço de Josué, de falar assim: Deus está nos dando uma visão, nós estamos em direção ao futuro, só que a gente está tropeçando em algo do nosso tempo. Como nós vamos repensar o que a gente está vivendo? Como nós vamos repensar aquilo que nós estamos construindo, porque nós não abrimos mão da visão que Deus está nos dando. Pastorear a nova geração, discipular a nova geração, ser facilitadores para que eles tenham chamados despertados e tenham uma história com Deus, isso não é negociável, tá? Até assim, diferença geracional é inevitável. Agora, distância geracional é algo opcional. Então a gente foi repensar e a gente gastou ali uma semana pensando e orando, e a gente fez um encontro de líderes, um acampamento só com líderes, onde nós fomos analisar todas as questões que eram sensíveis para essa nova geração, que também permeava o ministério com uma nova geração. E isso fez com que a gente se atualizasse mais uma vez. Você falou só de uma história, né? Mas vieram tantas à minha mente, quero terminar aqui falando de uma última história. Quando a gente teve um tempo que um dos nossos ministérios de juventude teve muitos problemas e a gente estava tendo dificuldade de ter o engajamento da juventude, né? E um dos conceitos para a nova geração é que eles não querem apenas um bom cardápio, tá? Eles querem fazer parte da mudança, eles não querem algo para eles querem se envolver na solução do problema e não apenas que você traga uma boa solução para eles, né? E aí, então, nós vivemos isso de uma forma muito clara, porque a gente fez muita coisa que não teve um resultado do jeito que a gente esperava. E aí teve um dia que Deus nos direcionou a fazer um encontro, despertando eles para
transformar o ambiente das escolas deles, porque o líder não podia pregar na escola, o pastor não podia pregar na escola, o professor não podia pregar na escola, mas o aluno não pode ser proibido de compartilhar a sua fé para os seus amigos na escola. E a gente faz um encontro onde todo mundo traz sua camiseta de uniforme. E durante aquele momento, né, muitos se emocionaram, muitos oraram pelas suas escolas, e a gente colocou um QR Code na tela falando assim: olha, entra aqui que a gente vai ter uma iniciativa para alcançar a sua escola para Jesus. E demorou 6 a 8 meses para a gente preparar esses meninos para eles começarem esse grupo. Tinha 150 pessoas no grupo, e ali então, 6 a 8 meses, começa o primeiro grupo. Muitos testemunhos, eles se empolgam, e aí todo mundo queria abrir o seu grupo. E aí hoje nós estamos em 67 escolas na cidade. Teve um final de semana que nós tivemos mais de 1.000 adolescentes na igreja. Essa semana, o meu filho de 13 anos de idade, ele estava compartilhando para mim ontem, muito empolgado. Pai, fizemos um encontro hoje na escola e nós tivemos 2 decisões por Jesus. Então, assim, a solução que Deus trouxe não era um evento extraordinário, uma estratégia de vídeo de milhões nas redes sociais, foi algo que eles mesmos fizeram, se engajando numa missão. E a nova geração busca propósito, a nova geração busca fazer a diferença, se envolver em algo nobre, e não tem causa maior do que a causa do evangelho. E muitas vezes tem igrejas viciadas em conferências, eventos com celebridades, redes sociais, e não estão proporcionando experiências profundas com Deus, mentoria, discipulado verdadeiro, engajamento em causas, que é algo essencial para formar essa galera para fazer a diferença hoje e amanhã. Tá certo. Pastor, para encerrar a nossa conversa, o senhor falou aí dos jovens, né? Qual o conselho que o senhor daria aos jovens que desejam se tornar líderes influentes, e comprometidos com a transformação da sociedade, com o impacto do evangelho, a formação de discípulos de Jesus e o avanço da igreja? Olha só, se você quer fazer a diferença na sociedade, você precisa, o mandamento de Jesus, ele é para tudo, né? Amar a Deus e amar as pessoas. Então você tem que ter uma forte conexão com Deus. Inclusive, se você começa a ouvir a Deus, se você começa a responder esse chamado, você vai fazer a diferença. E quando você começa a fazer a diferença, você vai ter que proteger o quê? O seu tempo com Deus. Porque você vai ter uma vida onde você vai ser muito pressionado, onde você vai ter muitas atividades, onde você vai ter que equalizar muitas coisas. Você não pode perder a conexão com Deus em um mundo de aceleração e complexidade que a gente vive. A minha máxima para um líder que foi chamado por Deus para esse tempo, para fazer a diferença, enquanto você não ouve a Deus, você não tem nada para falar, você não tem algo relevante para construir, que isso é o chamado mais importante. E quando Jesus fala sobre amar as pessoas, então amar o seu próximo como a ti mesmo, e ele não perde o foco, não é uma coisa diferente, é algo na mesma linha. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo as pessoas. E amar as pessoas é o quê? Conheça as novas gerações, conheça os desafios do seu tempo, conheça o lugar onde Deus te plantou, seja dedicado a realmente a fazer desse ambiente um lugar onde Deus vai transformar vidas, de uma forma que você não esteja ali despreparado. Então, é muito importante que você responda esse chamado, conhecendo e conquistando o coração da nova geração, porque não tem como você influenciar alguém, você poder transformar, ser instrumento de transformação na vida de alguém que você não conquistou a confiança. Então passa por aí, tá? Então esses dois chamados de amar a Deus e amar as pessoas, protegendo a sua conexão com Deus de uma forma prática e tendo Ele como prioridade, e influenciando então pessoas de uma forma contextualizada, de uma forma assertiva, conhecendo o ambiente que você está e conhecendo quem são as pessoas do nosso tempo, é algo essencial. E se eu tivesse com um líder hoje, que estivesse começando o trabalho comigo, seja para pastorear uma igreja, seja para liderar uma empresa, seja para liderar crianças, jovens dentro da igreja, louvor, o que que eu falaria? Olha, esse é o nosso primeiro encontro. Então, nós vamos ter um encontro daqui a um mês. E daqui a um mês, eu queria que você trouxesse 3 pessoas, pelo menos, com quem você vai andar, você vai mentorear, você vai multiplicar o que Deus te deu, você vai tornar essas pessoas prontas para fazer o que você está fazendo.
Lembre-se que Jesus não encontrou pessoas prontas, Jesus as tornou prontas. Jesus não falou para a gente achar discípulos, ele falou para a gente fazer discípulos. Então, se Deus te chamou para fazer a diferença, Deus vai te dar estratégias para atrair pessoas, mas não seja fraco naquilo que transforma a vida das pessoas. E relacionamento, pertencimento, conexão com Deus, andar junto. Então, forme não com conteúdo apenas, forme com presença. Multiplique aquilo que Deus te deu na vida de outras pessoas, porque o futuro não vai ser liderado por quem dispara frases de efeito. O futuro vai ser liderado por quem forma pessoas. Até o mercado já entendeu isso, tá? Porque quando você olha para o mercado, o CEO de ontem, ele era parecido com economista e com engenheiro. E o CEO de hoje ele é mais parecido com um psicólogo. É aquele que está o tempo todo conversando com as pessoas. Será que você está no novo lugar? Será que você precisa de um novo desafio? Será que você está usando bem as suas habilidades? Você está bem? Se tem alguma coisa errada? E ele está, então, movendo pessoas em direção a um grande resultado. Eles entenderam que isso faz a diferença. E nós não podemos liderar na igreja, nós não podemos liderar vivendo um chamado sem priorizar, sem ter em mente algo assim, tá? Formando pessoas. Bom, Renê, pastor, eu te agradeço aí, muito obrigado aí pela participação aqui no Comunhão Entrevista, até uma próxima. Deus abençoe, Rodrigo, Deus abençoe também todo o time da Comunhão, estamos juntos. Deus abençoe. E você que acompanhou essa entrevista pode conferir outros conteúdos no nosso portal comunhão.com.br e siga-nos também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Certinho? Pastor,